paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova, o Santuário da Família, e do Centro de Recuperação Vida Nova. Há mais de 17 anos, transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. Quero, no programa de hoje, ainda falando sobre família, falar hoje sobre a família estendida. Você pode dizer, pastor, mas que loucura é essa? Deixa eu ler um texto bíblico para facilitar o seu entendimento. A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E é essa família da fé que eu quero chamar a sua atenção no programa de hoje. É certo que a visão de igreja foi tão deturpada, né, que as pessoas hoje não entendem igreja na sua essência. A igreja não é um lugar, a igreja não é um auditório onde você vem para consumir produtos gospel, né? Uma boa música, um bom sermão. Não, a igreja bíblica é uma família. Biblicamente, a igreja é uma família. Mas infelizmente, nós temos criado uma igreja nos nossos dias, onde ninguém se conhece, ninguém sabe o nome de ninguém, não nos interessamos pelos outros, estamos tão preocupados com o nosso problema, com a nossa situação, com o nosso culto, com o nosso narcisismo, se aflora e não nos preocupamos. Às vezes o irmão que está do nosso lado sofrendo e a gente nem se preocupa com isso. Temos uma visão de igreja onde a gente entra, consome o produto gospel e antes do pastor dar a bênção apostólica, a gente já sai, entra no nosso carro e vai embora, para não correr o risco de alguém nos perguntar alguma coisa, de alguém pegar o nosso telefone. E na verdade, biblicamente, isso não é igreja. Não participamos de acampamentos, não participamos de células, não participamos de discipulados, não participamos de seminários, não participamos de encontro, porque na verdade a gente não quer se envolver. E mais uma vez, esse não querer se envolver só mostra o nosso egoísmo, quando nós estamos centrados em nós mesmos. Quando na verdade a igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de intimidade, a igreja é uma grande família ou uma família estendida. Vamos ler aqui um texto, Tito capítulo 2, eu quero ler do verso 2 até o 6, vamos continuar falando sobre esta família estendida e o problema da igreja dos nossos dias. O texto diz assim: Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Paulo,
ele está escrevendo a Tito, eu acho tremendo porque Paulo não diz a Tito assim: Tito, contrate uma boa banda, né, para tocar músicas inspirativas. Paulo não instrui Tito, dizendo: Tito, prepare sermões de impacto, né, que vão ficar gravados no coração do povo aí durante toda a semana. Paulo não diz para Tito assim: tem um espaço confortável, com ar-condicionado, boa. Nada contra isso, né? Eu acho que isso é bênção, com boas cadeiras, não. Na verdade, na visão bíblica, a igreja existe. Paulo está passando essa visão para Tito. Paulo está dizendo para Tito: a igreja existe, ou tem uma expectativa de Deus acerca da igreja, que à medida que o tempo passa, os irmãos possam ir se crescendo e amadurecendo, a tal ponto de se tornarem inspiração para os mais novos. E este é o grande problema. É que ninguém quer assumir a responsabilidade de ser exemplo. Ninguém quer assumir a responsabilidade de, com o passar do tempo, ter que amadurecer para servir de exemplo para as pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, então não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Venha conhecer a Igreja Batista Vida Nova. Estamos na Rua 204, número 182, na Vila Nova. Nossa igreja busca, através das atividades semanais, levar a palavra de Deus a todos que necessitam. Somos uma igreja nos moldes MDA, discipulado 1 a 1. Não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que busca unidade espiritual e alinhamento no Senhor Jesus. Nossos cultos principais acontecem todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Aos domingos, às 9 da manhã, temos nossa escola bíblica dominical. Você é nosso convidado. Para ver nossos cultos ao vivo pelo Facebook, visite o endereço facebook.com/IBVN Goiânia 2. Temos também nosso Instagram, IBVN Goiânia. Para melhores informações sobre nossa igreja, acesse nosso site www.ibvngoiania.com.br. Aguardamos sua visita. Bom, como eu estava dizendo no bloco anterior, existe uma expectativa nos céus quanto à igreja. E qual é essa expectativa? Que à medida que o tempo passe, as pessoas mais velhas na fé possam se tornar mais maduras e, consequentemente, mais sábias, com um propósito: ajudar os mais novos a servir de referencial para os mais novos. A expectativa é que os mais experientes na fé cresçam, cresçam em maturidade, cresçam em sabedoria, para se tornarem esse referencial, um modelo para os mais novos. Mas na verdade, isso tem sido um grande problema da igreja dos nossos dias. Por que não dizer uma doença, uma enfermidade? Por quê? Porque temos visto pessoas mais maduras na fé, mais, vamos usar o termo, velhos na caminhada cristã, mas que não servem de referencial para os mais novos. Por que não servem de referencial? Porque não amadureceram, porque não se tornaram mais sábios. Entenda algo, meu querido: envelhecer não é opção. Você vai envelhecer, querendo ou não. Você pode fazer o que você quiser, passar creme, esticar daqui, puxar de lá, mas todos nós vamos envelhecer. Então envelhecer não é opção. Agora, se tornar sábio, amadurecer, aí isso sim é uma opção. Entenda algo: o mais terrível da vida para uma mulher não é envelhecer, ganhar rugas, mas é envelhecer e não se tornar sábio ou sábia. O pior que pode acontecer na vida cristã, no envelhecimento, não é o envelhecer em si, mas é a pessoa envelhecer, o homem envelhecer, ganhar barriga, perder o cabelo, mas vem depois de velho que não se tornou uma pessoa sábia.
Sabe, porque depois que você envelhece, o único atrativo que você tem é a sua maturidade e a sua sabedoria. Por isso, se você envelhece e não se torna nem maduro e nem sábio, as pessoas começam a te abandonar. As pessoas começam a te esquecer. E o que a Bíblia está dizendo é que eu e você, como homens e mulheres de Deus mais experientes, nós temos uma responsabilidade, que é servir de exemplo para a família da fé. Os mais jovens, eles devem olhar para você, que já é crente há muito tempo, quem sabe já é um obreiro da casa do Senhor, você é diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionário, pastor, pastora, líder de célula. As pessoas devem olhar para você e querer te copiar, ser como você é. Mas sabe o que acontece? A cultura dos nossos dias, ela não nos ensina e nem nos impulsiona a gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas forças para se tornar sábio. Na verdade, as pessoas hoje têm gastado tudo que têm gastado o seu tempo, a sua força, a sua energia para se tornarem cada dia com a aparência mais jovem. E aí a gente começa a enfrentar um problema terrível dentro da igreja por falta de maturidade das pessoas mais antigas, né? Eu costumo dizer isso, aí você vê adultos se vestindo como adolescentes, adultos vivendo como adolescentes, adultos falando como adolescentes, adultos agindo como adolescentes, adultos se portando como adolescentes. Aí os adolescentes olham para o mundo, mas não sabem o que fazer, não sabem como se tornar adultos. Por quê? Porque eles não têm referencial. Sabe, é algo muito triste nos nossos dias você perguntar para os jovens da igreja, para as crianças da igreja, e muitas delas já não têm mais o sonho de ser pastor, de ser pregador, de ser ministro de louvor, de ser músico. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar referencial. Eu quero falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Então não saia daí, porque eu volto daqui a pouquinho. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele me escolheu e por essa causa eu vou até o fim. Quero ver o amor de Deus tocar você. Cante comigo. I love my Jesus. Yeah, yeah. I love my Jesus. Yeah, yeah. I love my Jesus. Yeah, yeah. I love my Jesus. Eu sou de Cristo. Bom, estamos de volta. Vamos continuar falando dessa família estendida chamada igreja. Então entenda algo, meu querido, você que me assiste, você que já tem um tempo de caminhada cristã, você que já tem um tempo de vida cristã, existe uma responsabilidade sobre os seus ombros. Você não pode correr dela, você não pode fugir dela. Mas infelizmente, meus queridos, estamos com a igreja com um monte de gente que, como Paulo disse, vocês já deveriam ser mestres. Mas quando a gente olha, a gente vê ainda muita imaturidade, muita falta de sabedoria. A gente precisa buscar isso em Deus. Você que já tem um tempo de caminhada cristã, as pessoas estão olhando para você. E não me venha com a conversa de que, não, eu não quero ser exemplo para ninguém, isso não é opção. Isso não é opção. Isso não é opção. Isso é um peso que está sobre os seus ombros. É uma responsabilidade sua. Servir de exemplo para a nova geração. Sabe quando é que a nova geração vai aprender a orar? Quando ela vê a geração passada orando. Sabe como que essa geração vai aprender a se comportar? Olhando para a geração passada se comportando. Sabe mais?
é de assustar. Quando você pega pessoas que deveriam ser maduras, falando cada coisa, agindo de uma forma, tomando atitudes. Parece que o texto que Paulo escreveu dizendo: quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino. As pessoas insistem em não deixar as coisas de menino. Entenda algo. Existem pessoas olhando para você. E sabe, muitas vezes a sua atitude pode determinar se essa pessoa vai continuar firme na fé ou se ela vai desistir da caminhada cristã, por causa do seu mau testemunho. Seja maduro. Amadurecer às vezes dói. Amadurecer, para se amadurecer existe um preço. Mas nós precisamos fazer isso. Quando Paulo escreve a Tito, ele chama a responsabilidade para homens e mulheres que sejam maduros. Deixa eu dizer um negócio para você que talvez você nunca parou para pensar. Casais em crise dentro da igreja nunca deveria ser responsabilidade do pastor aconselhar esses casais. Mas segundo Paulo escrevendo a Tito, diz que seriam as mulheres mais velhas que deveriam ensinar as mais novas. Os homens mais velhos é que deveriam ensinar os mais novos como se portar no casamento, como ser homem de Deus, como ser um esposo de Deus, como ser um pai de Deus. Mas o que falta na geração dos nossos dias são referenciais. Sabe, homens e mulheres dentro da igreja que assumam a responsabilidade de dizer: façam o que eu estou fazendo e eu garanto o céu. Façam o que eu estou fazendo e vocês desfrutarão de bênção de Deus. Mas a verdade, nós ficamos nos escondendo. Nós não queremos assumir responsabilidades. Achamos que o problema não é nosso. Mas sabe o que o texto de Gálatas está dizendo? Que nós devemos fazer o bem, especialmente a família da fé. A gente fica doido para ganhar o mundo, para evangelizar o mundo, para alcançar o mundo, sendo que a gente não conseguiu nem alcançar a nossa igreja. A gente quer pregar para os outros lá fora, sendo que a gente ainda nem está conseguindo pregar para as pessoas que estão dentro da nossa igreja. E aí você pode dizer: ah não, mas é porque eu não tenho cuidado. Eu não estou dizendo de pregar com palavras, estou dizendo de pregar com vida, com testemunho. Ouvir pessoas e dar a ela conselhos de maturidade, de uma pessoa sábia. Quando chega fofoca, dissensões, a pessoa madura consegue resolver isso. Agora muitas vezes as confusões elas tomam uma proporção muito grande, porque as pessoas não têm maturidade para resolver os problemas e nem sabedoria. Isso é um problema da igreja dos nossos dias. Nós precisamos lutar. Existe uma família chamada Família da Fé, que precisa de exemplos, que precisa de pessoas a serem seguidas, de referencial. E este referencial, Deus levantou você, que é mais velho na fé. Então pense sobre isso. Que Deus te abençoe. Qual o seu nome? André Alves de Freitas. Quantos anos você tem, André? 30 anos. Você é de onde, André? Rubiataba, Goiás. É a primeira casa de recuperação que você frequenta? Já passei por 3 casas. 3 casas de recuperação. Casas. E como é que você ficou Conhece? sabendo sobre a casa de recuperação Vida Nova? Um pastor da sede do Vila Nova da Igreja Assembleia é amigo do meu pastor em Rubiataba. Aí eu pedi ajuda para o meu pastor. Ele entrou em contato com esse pastor daqui e eles abriram o caminho, né? Fizeram um caminho para mim e abriram essa porta para mim e me apresentaram a casa. Foi através deles. Você disse que é a terceira casa de recuperação que você passa. Isso. Por qual motivo, por que você acredita que essa casa aqui possa ser o diferencial na sua vida?
Eu posso falar sem medo de errar. Ontem eu estava conversando com o meu pastor por telefone, porque nas outras casas que eu passei, havia cobrança, muita cobrança da casa. A cobrança ela é boa, só que a cobrança não te deixa você aprender. Você tem que aprender assim, a ficha tem que cair, que você tem que buscar a Deus. Se ficar te cobrando, você busca porque estão te cobrando. Aqui não, eles te deixam à vontade. Não que não tenha cobrança, eles te deixam à vontade. Então você tem que perceber que você tem que buscar. Tem que partir de você, tem que partir de mim. Tem que partir da gente, não da cobrança. Aí foi o que me difere, o que difere das outras casas é isso aí. A gente tem um tempo livre, então você tem opções de buscar na manhã, no período de descanso, à noite antes de deitar. Então você tem que fazer seu tempo com Deus, sua caminhada com Deus, que eu percebi a diferença. Qual a sua perspectiva quando sair da casa? O que você pensa em fazer? O que você acha que te aguarda lá fora? Eu penso em reconstituir uma família. Primeiro, assim, é lógico que eu espero em Deus, né? Tenho um compromisso com Ele, dele me apresentar uma futura esposa, uma pessoa que vai me ajudar, porque eu tenho uma filha, eu tenho que cuidar dela, o meu objetivo, meu alvo é ela, mas não esquecendo que primeiro tem o reino de Deus, eu tenho que buscar fazer a vontade dele. Mas para isso, eu vejo assim, a minha perspectiva, ele me dá uma pessoa para mim estar do meu lado, me acompanhar, me ajudar e voltar a fazer aquilo que eu fazia de melhor lá fora. Porque eu tenho, né, profissões e sonhos, todo mundo tem sonho, então essa é a minha... Que mensagem você tem para quem está começando nessa questão das drogas, quem está entrando nisso, quem está achando que não, eu dou conta? Qual que é a mensagem que você tem para essa pessoa? Eu dou conta de largar, isso aí é para os fracos, eu sou forte? A questão é o seguinte, a pessoa quando está começando, ele nunca reconhece, então o que eu tenho para falar? A pessoa tem que aceitar, reconhecer e nunca falar assim, esse camarada chamou minha atenção, ele é chato, não. Aceitar, reconhecer e pedir ajuda, porque começa desse jeito. Primeiro é nosso orgulho, a gente nunca aceita que é dependente químico. Eu paro quando eu quero. Então o que eu tenho para dizer, você tem que reconhecer que você está numa caminhada, você está num caminho sem volta. Se você não reconhecer e pedir ajuda, vai num amigo de confiança, num pastor de confiança e abre o jogo com ele. Então, pastor, estou nessa situação, eu preciso de ajuda. E aí você sai dessa vida. Faz um convite aí para quem está passando por essa situação difícil para vir aqui para a Casa de Recuperação. Eu convido você que passa por o que eu passei, porque eu me via numa situação em que eu pensava que eu ia morrer, ia perder minha salvação sendo conhecedor da palavra de Deus. E eu mesmo drogado, jogado, lá na minha casa, com depressão, deprimido, com solidão, pensava que tudo acabou. Eu pedi a Deus, Deus me dá uma oportunidade. E Ele me apresentou essa casa, que nós chamamos de Casa Amarela, que é uma bênção. E se você está passando na mesma situação, eu te convido a vir para essa casa. É o Centro de Recuperação Vida Nova, aqui no Alameda das Chácaras. E vai ser uma bênção. Deus tem algo para você aqui nessa casa. Deus tem algo para você, para a sua vida. Deus vai restaurar a sua família. Deus ele vai restituir os teus sonhos, aquilo que o diabo roubou. Porque nós pecamos e nos afastamos de Deus. Mas o inimigo aproveita essa decisão nossa e arrebenta com a nossa vida. Então não fique da mesma forma, não fique pensando que sua vida acabou, não fique pensando que não tem mais jeito. Deus ele te chama e ele te dá uma oportunidade. Então se você vier aqui não é a casa, não é as pessoas, é Deus que vai tratar com você e vai te abençoar. Amém, obrigado, Deus te abençoe. Então tá aí, você conheceu um pouco mais do Centro de Recuperação Vida Nova, essa instituição séria
que há mais de 17 anos vem trabalhando na recuperação de dependentes químicos. E o melhor de tudo isso é que você pode ser parceiro desse projeto. Você pode fazer parte dessa causa. Como? Fazendo a sua doação. Estarão passando aí as nossas contas, os nossos telefones. Seja um parceiro, seja um valente do Centro de Recuperação Vida Nova. Nos ajude a manter esse projeto e, com certeza, Deus vai estar abençoando a sua vida. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Soberano Deus e Pai, Deus, eu quero orar nesse momento por estas vidas que assistem esta programação. Quero orar, ó Deus, por este homem e esta mulher que já tem algum tempo de caminhada cristã. Leva-nos, ó Deus, conduza-nos a um lugar de maturidade e sabedoria. Faça-nos entender, ó Pai, que há uma geração vindo aí que precisa de referenciais de homens e mulheres de Deus, modelos a serem seguidos, ó Pai. E muitas vezes nós temos fugido, corrido dessa responsabilidade. Pai, mas eu te peço hoje, desperta-nos, abençoa-nos e dai-nos vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, final de mais um programa. Que Deus abençoe a tua vida e um beijo no seu coração. Venha conhecer a Igreja Batista Vida Nova. Estamos na Rua 204, número 182, na Vila Nova. Nossa igreja busca, através das atividades semanais, levar a palavra de Deus a todos que necessitam. Somos uma igreja nos moldes MDA, discipulado 1 a 1. Não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que busca unidade espiritual e alinhamento no Senhor Jesus. Nossos cultos principais acontecem todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18h. Aos domingos às 9 da manhã temos nossa escola bíblica dominical. Você é nosso convidado. Para ver nossos cultos ao vivo pelo Facebook, visite o endereço facebook.com/IBVN Goiânia 2. Temos também nosso Instagram, IBVN Goiânia. Para melhores informações sobre nossa igreja, acesse nosso site www.ibvngoiania.com.br. Aguardamos sua visita. Chamado a mim, o velho homem vou deixar pra trás. O meu passado não importa mais. Tudo que eu quero é te ser.